Boa noite a todos presentes, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, Richardson Miranda, Tiago Ramos e José Amaral, que estarão junto a nós, facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje para mais uma noite de perguntas e respostas. Agradecer a presença dos nossos companheiros José Amaral e o Tiago Ramos, o qual já passo a palavra para o Tiago para ele dar início, então, às primeiras perguntas da noite. Boa noite, pessoal. Satisfação para a gente estar aqui mais uma vez. Vamos lá. Quando estou sempre irritado, é uma obsessão? Um espírito obsessor? O que eu gostei mais nessa pergunta é que a pessoa que fez, ela se denunciou na própria pergunta, né? Que ela diz assim, quando estou sempre irritado, né? Então, ou é um ou é outro, é quando está ou você está sempre irritado. Mas aqui ela se denunciou e diz que quase sempre está irritado. E está perguntando se isso é fruto de uma obsessão, ou de um espírito obsessor. É claro que numa análise sem conhecer, sem saber em que estado que ela está falando, em que estado de irritação, não tem como a gente dizer se é fruto de uma obsessão ou não. Cada caso é um caso e cada motivação, não é? Cada causa que nos leva a ter uma irritação, ela vai ter aí o seu princípio ou na própria pessoa, ou sim pode ter um espírito que está estimulando ela a ter isso. O que a gente pode dizer de uma forma genérica e o que a gente sabe é que toda obsessão se inicia com uma auto-obsessão. Então isso aqui de uma forma genérica a gente pode dizer. Então na verdade, obsessão é consequência, obsessão não é causa. Então eu não fico irritado por causa da obsessão. Na verdade, o fato de eu estar irritado pode fazer com que eu atraia para perto de mim espíritos também naquela mesma faixa vibratória. Então, aqui no caso, a irritação que é minha vai ser a causa de uma obsessão que talvez eu possa ganhar. Agora, é claro, nos processos obsessivos que todos nós também temos, né, porque nós passamos por processos obsessivos. Né, eu até tenho uma amiga, uma médium, uma clarividente, e ela virou para mim esses dias e brincou comigo e disse assim, Tiago, eu acho engraçado que as pessoas chegam perto de mim e elas perguntam assim, você está vendo um espírito do meu lado? Aí ela falou que acha engraçado porque eles perguntam se está vendo só um, porque na verdade é um monte. Né? Então a gente traz para perto de nós essas nossas companhias. Então a obsessão, ela sendo fruto de uma auto-obsessão, o meu estado íntimo, ele pode sim atrair espíritos para perto de mim, ou ele também pode ser aumentado, ele pode ser potencializado pela presença do espírito. Mas eu costumo dizer assim, um fármaco, uma medicação, ele nunca pode criar uma faculdade nova no corpo. Ele nunca vai criar uma função nova no corpo. Ele sempre vai mimetizar uma função que o corpo já tem, naturalmente. Então, todo fármaco é assim. Uma pessoa que toma insulina, por que ela toma insulina? Porque a insulina vai mimetizar algo que o corpo já tem naturalmente. Então, a obsessão, ela funciona da mesma forma. O obsessor, ele não tem potência, ele não tem propriedade para criar em mim um sentimento. Ele não tem a propriedade para criar em mim uma emoção. Ele pode potencializar a minha emoção. Ele pode potencializar o meu sentimento. Isso sim os obsessores fazem. Então, quando está irritado, está sempre sobre a ação de um espírito, pode estar, mas que a causa está no próprio espírito. Sempre a causa vai ser minha. Sempre a condição interna que deflagrou a obsessão vai ser do espírito e nunca daquele que está obsediando. Bom, acho que ficou um pouquinho claro. Sendo a humanidade o ápice do desenvolvimento intelectual do planeta, qual o futuro de desenvolvimento dos animais selvagens? Primeiro a gente tem que remeter ao Evangelho segundo o Espiritismo,
que lá ele vai trazer para nós que aqui é um dos planos evolutivos, né? Ele deixa claro para nós que nós temos os mundos primitivos que antecedem a esse plano que nós estamos, que é de provas e expiações. O próximo é um plano de regeneração, mundos felizes e mundos angelicais. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós falarmos assim, né, de acordo com essa pergunta, que a humanidade é o ápice do desenvolvimento, né, intelectual deste planeta, aí nós temos que tentar entender primeiramente que desenvolvimento é esse que nós estamos referindo aqui. Porque quando mesmo nós nos restringindo aqui ao plano terreno, que é um plano de provas e expiações, o homem se destaca pelo desenvolvimento intelectual racional, mas nós temos aí comprovações científicas que outros animais superam o homem em muitas outras faculdades que também fazem parte da questão da intelectualidade. Então, nós também não podemos achar que o homem está com esse poder todo, mesmo sendo esse plano de provas e expiações. Agora, quando se refere ao desenvolvimento dos animais selvagens, aí nós temos que remeter à Gênese, quando ela traz para a gente os 3 nichos evolutivos, que ela vai trazer o mineral, o vegetal e o animal. E fala que cada um está evoluindo dentro das suas necessidades e das suas peculiaridades. E que, assim como eu falei, que nós, né, só neste universo, nós temos esses 5 planos evolutivos, o primitivo, de provas e expiações, regeneração, felizes e angelicais, tanto os minerais quanto os animais também, eles também estão seguindo o nicho evolutivo deles. E os testemunhos que nós temos de outras obras, como, por exemplo, Cartas de uma Morta, que é da Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier, que ela relata, né, o percurso dela por alguns planos de regeneração e até alguns mundos felizes, para nos trazer como exemplo como são os espíritos que lá estão. Ela relata muito bem essa questão dos animais, das plantas, que ela identifica lá como sendo estados mais aprimorados e evoluídos de plantas e animais que nós temos aqui neste plano. Então é muito bonito, né, porque as obras elas nos mostram isso, que nada está inerte, tudo está numa sequência evolutiva. E até a própria Terra, né, até esse próprio planeta, também está numa sequência evolutiva, que muito em breve se transformará aí num plano de regeneração. Então, né, nós temos que pensar que cada um tem o seu propósito. Não somos só nós que estamos aí e que toda essa, né, maravilhosa conjuntura que foi realizada e que existe não é unicamente para o nosso bel prazer. Tudo tem um objetivo e um propósito que Deus criou. Zé Amaral. Boa noite, pessoal. A perguntinha de hoje, nós já respondemos várias vezes a respeito do tema, mas as pessoas sempre gostam de perguntar, né, porque é realmente uma coisa que fica martelando na cabeça da gente. Boa noite. O que os sonhos podem significar? Não sei. Porque vai depender do significado e da cultura de cada um, dos símbolos que cada um construiu para si. Então não dá para a gente saber o que significa o sonho, a não ser que você faça uma psicoterapia pesada e a pessoa que está fazendo a psicoterapia entenda do assunto. Porque aí ele vai escavando os símbolos que aquela pessoa tem a respeito desses significados. Caso contrário, não há possibilidade de uma pessoa contar um sonho para a gente e falar assim, o que significa, o que você acha? Eu falo, menino do céu, eu não sei nem quais os meus sonhos significam, o que meus sonhos significam. Podem ter significados, podem conter mensagens, podem conter uma série de coisas. E, às vezes, podem também apenas ser uma experiência fora do corpo físico. E a pessoa traz isso lúcida ou não, lucidamente ou não, depois que acorda.
O problema maior é o seguinte: se a gente não se predispõe a estudar um pouco mais profundamente o tema, dificilmente a gente vai acertar em alguma questão acerca de significados de sonhos. Deixa com quem entende, por exemplo, né, um psicoterapeuta, uma pessoa que sabe fazer isso, abalizadamente, ou então estude. Tem muitos processos de estudo. Uma delas, que eu passei, inclusive, foi a projeciologia. O estudo da projeciologia é profundo, dá muita gama para a gente entender uma série de coisas. No estudo da emancipação das almas, a emancipação dos espíritos, no livro dos espíritos também dá uma luz extraordinária a respeito dos temas. Mas os significados, pelo menos uma coisa eu posso deixar para vocês. Se o aviso que você recebeu no sonho é bom, siga de olho fechado, porque é bom. Agora, se for ruim, descarta, porque não vale a pena seguir um conselho ou um aviso que seja algo apenas para te deixar encucado, mas não resolve coisa nenhuma. Tá ok? Mais ou menos assim que eu ajo quanto aos meus sonhos. Tem funcionado. O que o Espiritismo tem a dizer sobre astrologia? Deus planeja as encarnações de acordo com os astros e corpos celestes? Olha, é uma pergunta curiosa, né, interessante. E eu peço, quem tem curiosidade nesse respeito, a ler o livro A Gênese, que é o 5º livro do que confeccionou-se, né? Convencionou-se chamar o Pentateuco Kardeciano. Então, o 5º livro, que foi o último livro, foi lançado em 69, a Gênese. Kardec já estava mais maduro, já tinha, né, passado por vários processos aí, então é um livro interessantíssimo. Nesse livro ele vai falar muito bem dessa relação do determinismo divino, da lei de liberdade e dessa questão da astrologia. Né? Tanto que a astrologia, ela, quando evoluiu no seu processo de estudo, no seu processo de ciência, ela deu lugar à astronomia. Né? E que hoje a astronomia, em conjunto aí com a astrofísica, nós conseguimos estudar melhor essa relação dos astros. Mas quando se trata dessa relação dos astros com o ser humano, e se isso traz para a gente um certo determinismo, se isso nos fala de um certo destino, se nós somos influenciados a ponto de influenciar as nossas vivências, aquilo que nos acontece, aí o Espiritismo ele tem que sentar e ele tem que explicar. Né? E realmente eu acho que se a gente reduzir, né, isso é um reducionismo, e achar que Deus é um pouco limitado na sua forma de expressão, se a gente pensar que nós estamos coadunados e influenciados pelos astros. Né? Porque aí não teria lei de liberdade, porque aí não teria livre-arbítrio. Se a gente fosse influenciado, se aquilo que nos fosse acontecer fosse influenciado pelo mês que eu nasço. Né? Então, realmente fica um pouco limitado. É a mesma questão da pessoa que chega no final de ano e ela tem que pular 7 ondinhas, ela tem que usar o amarelo, ela tem que usar o vermelho, entra na mesma questão. É claro que se as leis de escolha do ser fosse atrelada àquilo que vai acontecer, se ele vai ter um emprego, se ele vai casar com fulano, se ele vai ter filhos, se isso estivesse atrelado a eu usar um tipo de cor no final de ano, isso aqui seria, né, um pouco desgovernado. A gente há que convir com isso. Os astros é a mesma coisa. Se a minha sorte ela tiver firmada, dependendo do mês, do dia que eu venho para esse mundo, né, vai ficar um pouco complicado. Tanto que aí também teríamos várias dificuldades para explicar, porque como nós nascemos várias vezes, nós temos várias encarnações, como é que se daria esse determinismo? Então é interessante que quando Deus cria a lei de liberdade, porque as leis naturais, quando a gente chega no livro dos Espíritos, né, o livro que vem falar das leis morais, a gente vai ver lá 10 leis, as leis naturais. Tem uma delas que chama lei de liberdade. Então, na hora que a gente vai estudar essa lei, a gente vai entender o seguinte: Deus, quando ele cria o espírito,
ele coloca no espírito o livre-arbítrio, a lei de liberdade. E é tão interessante, que se a gente for aprofundar nisso, é tão interessante, porque Deus cria a lei de liberdade, ele nos dá ela, e ele mesmo, Deus, se sujeita à lei de liberdade que ele nos oferece. Então, se o camarada chegar ali na frente da ponte agora e falar assim, eu vou pular. Meu amigo, Jesus pode aparecer na sua frente, mas não vai ter como você não pular. Se você decidir que você pula, você vai pular. Tem uma cena de um livro Patch Adams que é interessantíssimo. Quando a namorada dele morre, né, que ela foi violentada e ela morre, aí ele chega em cima de um despenhadeiro, né, uma rocha enorme, e ele chega e ele começa a conversar com Deus. Aí ele vira e fala assim, eu sei, e o Senhor também sabe, que se eu quiser pular, você não vai me impedir, né? É como se ele estivesse dialogando com Deus. Então, se eu quiser, eu vou pular. Porque é o livre-arbítrio. Deus não vai se sujeitar a uma lei que Ele mesmo criou e nos deu. O mais bonito da criação divina é isso. É que Ele nos oferece essa lei. Isso é de uma beleza enorme. Só que tem uma questão. A lei de liberdade de hoje se torna no determinismo de amanhã. Aí isso também a gente tem que saber. Porque se eu sou livre hoje para fazer o que eu quero, e às vezes eu vou fazer, e às vezes não, sempre nós vamos fazer, todo ato que eu realizo, automaticamente vai criar uma consequência. E essa consequência se torna um determinismo, que é claro, eu posso alterá-la também, de acordo com os meus atos. Mas, querendo ou não, eu terei uma consequência minimamente daquilo que eu faço. Então, os astros, eles podem influenciar? Uma questão, uma ressalva. Nós temos uma glândulazinha chamada pineal, que é a epífise, nós temos a hipófise e temos a epífise, que é a pineal. A pineal, ela é a única glândula do corpo que a gente chama que ela se relaciona com o espaço-tempo. Então ela interage com a quarta dimensão, vamos dizer assim. Por quê? Porque essa pineal, ela, nos estudos, né, isso a ciência sabe, ela traz para o homem uma coisa que é chamada de circadiem, cerca de um dia. Então, ou seja, em 24 horas, é essa pineal que fala para a gente o seguinte, liberar adrenalina, 5, 6 horas da manhã, liberar cortisol, liberar isso. Né? Lógico que ela não libera o cortisol, mas ela vai liberar estímulos que vai chegar lá no local que libera o cortisol. Então, essa glândula, ela se interage com o espaço-tempo. Então, é por isso, por exemplo, uma das explicações que a gente tem, por que o ciclo menstrual da mulher é de 28 dias? Porque ele acompanha o ciclo lunar de 28 dias. Então, nós temos um pouco dessa relação física, fisiológica, com alguns astros. Apenas. Não passa daí. Agora, na questão da sorte, na questão daquilo que nos acontece, na questão das escolhas, na questão do casamento, na questão do emprego, não tem absolutamente nenhuma relação o dia e o mês que eu nasço com aquilo que vai me acontecer. É uma pergunta também que já veio outras vezes, mas sempre são oportunas. O comportamento do encarnado pode atrapalhar a mediunidade? Como saber se é um médium ostensivo? Sentir vibrações quer dizer ser médium de incorporação? Aí nós vamos remeter à obra Nos Domínios da Mediunidade, do Martins Peralva, que ele vai trazer para a gente de forma muito clara que, primeiramente, todos nós somos espíritos em uma situação encarnados e que temos espíritos que não estão encarnados, que nós chamamos de desencarnados. Assim como nós, em contatos uns com os outros, conseguimos sentir a vibração até o estado de humor que aquele outro que está perto de mim, nós também temos a capacidade, em menor ou maior grau, de registrar também o estado dos desencarnados, né? A vibração que aquele desencarnado porta. Porque nós somos espíritos, né? Nós somos formados aí pelos mesmos elementos, né? Nós temos as mesmas constituições. Então, nós conseguimos aí registrar as emanações vibratórias uns dos outros, sejam encarnados ou desencarnados. Neste caso, então,
Quando se fala de mediunidade, que é medianeiro, que é aquele que faz uma ponte, são os indivíduos que podem ter uma mediunidade mais aflorada. O que é isso? São indivíduos que conseguem registrar de forma mais clara, aqui usou até o termo correto, né, mais ostensivo, os desencarnados. O porquê disso? Nós sempre temos que reafirmar que quem é portador de uma mediunidade ostensiva não significa que é uma pessoa que é melhor do que os outros, que deve ser endeusada. Pelo contrário, quanto maior a mediunidade, maior o compromisso daquele indivíduo. A mediunidade ostensiva, ela é um compromisso que esse espírito assumiu ao reencarnar como uma ferramenta extra de trabalho, porque ele está com serviço acumulado e a evolução dele está atrasada. Então, além dele passar aqui pelas provações, as expiações, que são oportunidades dele colocar o aprendizado dele em prática, ele ainda é portador de uma mediunidade ostensiva, através da qual ele tem um contato maior com o plano espiritual e assim também é capaz de ajudar aqueles espíritos, principalmente os sofredores, a poderem se reorganizar, se reencontrar e principalmente intermediar as relações entre os desencarnados com os encarnados nos processos obsessivos. Então, é uma ferramenta isso de trabalho. Então, todos nós somos médiuns. Todos nós temos condições de registrar essas vibrações, como nós registramos, como eu dei o exemplo, quando nós entramos, estamos juntos com o encarnado. Se o Zé Amaral está aqui, hoje ele está de mau humor, nunca está, né? Mas só um exemplo. Se ele está de mau humor, se ele está de baixa astral, se ele está com a vibração ruim, a gente não registra isso quando ele chega no lugar de trabalho, na nossa família, no nosso local de estudo. Se as pessoas ali não estão bem, você entra, você sente um ambiente pesado, estranho, as horas parecem que não passam, tudo parece que se torna mais desgastante. Você, nesse momento, você está registrando o quê? A energia que está sendo emanada pelos espíritos que ali estão. Neste caso, nós estamos falando de encarnados. Assim como também é muito gostoso quando nós entramos no lugar ou temos contato com alguém, que a energia está boa, a pessoa está alegre, ela está para cima, parece que até ela reabastece a gente. Nós estamos ali registrando uma vibração positiva. E em alguns momentos, nós também registramos a dos desencarnados, porque nós nunca estamos sozinhos. E aí, de acordo com a sensação que nós registrarmos, aquilo nos proporcionar, nós somos capazes, através dessa mediunidade, dessa sensitividade, de saber se aquele irmão que está próximo de nós, se ele é portador de uma vibração positiva ou negativa. Só que no caso ele está desencarnado. E aí nós vemos lá o Martins Peralves, ele traz muito bem nos domínios da mediunidade, os vários tipos de mediunidade. Porque cada um consegue aguçar melhor uma ferramenta para essa percepção extrasensorial que percebe o plano espiritual, que pode ser auditiva, visual, até, né, a psicofônica, que aí a gente, né, eles trouxeram o termo aqui de incorporação, a psicografia. Cada um tem uma ferramenta melhor, mas nós temos que focar no propósito desta mediunidade e como nós estamos a utilizando. Né? Então, respondendo aqui, sentir vibração quer dizer que ser médium. Todos nós somos e todos nós sentimos as vibrações. Podem ter os mais ostensivos. Como saber se é um médium mais ostensivo? No decorrer do tempo, as pessoas elas mesmas vão percebendo que, ao contrário dos outros encarnados, elas começam a registrar com maior intensidade, aquilo tem um maior impacto sobre elas, o que provém do plano espiritual. Então ela mesma já começa a perceber que, opa, se eu cheguei aqui, tem o Tiago e o Zé Amaral, e nós estamos num ambiente, e que se provavelmente tem um desencarnado, eu registro a vibração dele. Eles registraram um pouco, mas eu me senti muito mal, aquilo ali impactou muito sobre mim, então eu já começo a observar, comparando aos demais, que, opa, eu acho que eu estou mais ostensivo, mas isso não significa que também eles não possam chegar. Né? E o comportamento do encarnado pode atrapalhar? Sim,
Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Nós somos imãs vivos. Né? A espiritualidade sempre traz esse termo para nós. Semelhante atrai semelhante. Não tem como você estar com comportamentos negativos, com hábitos de vida negativos, atrair para próximo de você vibrações positivas. Então, se nós quisermos estar num patamar mais elevado, vibracionalmente, nós temos que começar para transformar as nossas vidas, fazer a reforma íntima e mudar os nossos padrões de pensamento e principalmente comportamento. Porque fica incompatível, né? Se você está com a vibração lá embaixo, você vai entrar em conexão com quem está lá embaixo. Não tem como você estar com a vibração lá embaixo, você está entrando em conexão com quem está com a vibração lá em cima. A espiritualidade sempre fala isso para nós, às vezes até nas reuniões mediúnicas, quando vem um espírito muito esclarecido, que tem uma vibração muito elevada, eles falam para nós do trabalho que este espírito tem para reduzir a vibração dele, para tentar se aproximar à nossa, e que nós estamos achando que nós estamos ali arrebentando a boca do balão, né? É o dia que nós estamos com a vibração mais elevada, eles ainda têm que reduzir a deles para chegar próximo de nós. E ainda existem algumas situações que tem espíritos que têm que pedir o intercâmbio de outros que estão mais próximos de nós para poder fazer essa interligação, essa comunicação. Então, olha como que isso é interessante. O André Luiz também, ele nos relata quando ele vai com o Aulus no umbral, nas caravanas de Maria, que resgata os desencarnados. Ele relata que quando eles saem, as caravanas saem, eles reúnem, fazem uma oração, e eles estão lá no nosso lar com as vibrações muito elevadas. E os desencarnados que estão no umbral estão com a vibração lá embaixo. Eles já têm dificuldade de perceber os socorristas. E ainda mais se esses socorristas chegarem lá com a vibração lá em cima. Aí que eles não percebem mesmo. Aí o André Luiz, ele exemplifica bem isso, que eles se reúnem e que o Aulus fala para ele que naquele momento eles começam a mentalizar as dores e os sofrimentos dos desencarnados que estão no umbral, para a vibração deles começar a reduzir um pouco, para eles poderem ir para o umbral e chegar lá, conseguir se aproximar ao máximo dos desencarnados que lá estão e fazer com que eles percebam eles. Olha que interessante. Então, vamos aí fazer a avaliação e refletir com uma das nossas vibrações. Que isso vai mostrar para nós quem está do nosso lado, seja encarnado ou principalmente desencarnados. Eu vos farei pescadores de homens. Jesus, qual é a forma dessa pesca? Gostei da pergunta. Ora, é uma simbologia, é uma metáfora que Jesus utiliza exatamente quando ele estava escolhendo os discípulos. Ele falou: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, porque ele estava chamando pescadores. A maioria deles era pescadores, principalmente Pedro e os irmãos. Aí, pescadores de homens significa exatamente isso. Eu vou lançar uma isca, mas não é mais uma isca para pegar um peixe. É a isca do conhecimento, é a isca do evangelho, é a isca da capacidade de se tornar cada vez mais lúcido acerca do conhecimento espiritual, da vida futura que transcende o corpo físico e assim por diante. Vou fazer de vocês pescadores de homens, significa vocês a partir de agora vão conquistar, vão pescar, vão arrebatar homens para ensiná-los o que é viver nesse planeta e o que é viver do ponto de vista espiritual. Cada um de nós nos tornamos pescadores de homens, basta a gente querer. Aliás, nós três aqui hoje, nós estamos pescando bastante, né? Tomara que vocês estejam mordendo as nossas iscas. Gostaria que vocês comentassem sobre o episódio no qual o Emmanuel disse ao Chico para dar uma máquina de costura para sua irmã. Ele estava triste porque ela tinha matado seu cachorro,
que estava muito mal. Parece que sua intenção era acabar com o sofrimento do bicho. O sentimento do Chico e dela estava atrapalhando as comunicações dos irmãos superiores com o Chico. Creio que quase todo mundo deve ter entrado em contato já com esse episódio, né, do Chico. Mas, para quem não ouviu, é assim. É interessante a gente analisar essas questões, porque às vezes aqui a gente fala de algo que aconteceu há 2000 anos atrás, né, com Jesus, e a gente ouve as tradições, né, orais que foram passando e depois alguém foi escrevendo aquilo. E muitas das coisas que chegou para a gente hoje, elas foram muito deturpadas, né? Foram muito alteradas no seu sentido original. Então é interessante a gente ver que há 2000 anos na Bíblia isso aconteceu e hoje, mesmo com os recursos de gravação que a gente tem, né, isso ainda acontece. Então, por exemplo, essa história aqui, eu não sei o ano que ela aconteceu, mas, sei lá, vamos chutar aí, década de 50, 60, a gente já tinha mecanismos de gravação. E mesmo assim, essa história, a gente ouve ela de tudo quanto é jeito. Né? Cada um que conta, aumenta um ponto, né? Conta de uma forma diferente. Então, se hoje nós ouvimos essas histórias, e ainda mesmo assim de forma diferente, imagina lá para trás. Imagina o que está na Bíblia, por exemplo. Só para a gente ter um pouco de crítica quando a gente for ouvir uma história. Então, essa história, a original que eu ouvi, né, de um amigo do Chico, o Geraldo Lemos. Oi? Isso, é da vizinha. Na verdade, quem que matou o cachorro foi a vizinha. Né? A vizinha, ela voltava com o Chico. Então, ela voltava com o Chico do centro espírita, e às vezes o Chico chegava tarde, 2, 3 horas da manhã, e o homem chegava cansado, ele olhava o cachorro tinha uma doença, e ele, né, sujava a casa inteira. E o Chico depois falava com ela, ainda fiquei mais 2 horas lá limpando o cachorro e tudo, porque o Emmanuel não deixava o Chico deixar as irmãs dele limparem. Ele falava, não, o cachorro é seu, você é que limpa. Então ele chegava 2 horas da manhã em casa e ainda tinha que ir lá limpar a sujeira do cachorro. Aí, sabendo dessa história, a vizinha pensou assim, eu vou ajudar ele, né? Porque a gente sabe que as pessoas são mestres para ajudar. Então, a gente vai entender por que se fala que de boa intenção o inferno está cheio. Né? Então, a vizinha foi ajudar o Chico e pensou assim, é fácil, eu mato o cachorro não suja a casa, pronto, o Chico não precisa de ficar lá mais 2 horas limpando. Aí o ato falho, a vizinha foi lá e matou o cachorro. Pronto, e o Chico entrou numa tristeza, né, e ele achando que o cachorro tinha morrido de outras causas, a morte, ele foi entristecendo. Aí a irmã do Chico contou para ele, virou para ele e disse assim, Chico, você acha que o cachorro lá ele morreu de morte natural? Foi não, foi a vizinha aqui que envenenou ele. Aí que o homem piorou. Aí a mágoa dele foi aumentando, ele foi ficando um pouco triste. E essa mágoa, gente, ela realmente causa o Emmanuel, ele tem uma frase que ele diz assim, que o sentimento de culpa e os sentimentos, né, que nos prendem àquilo que nós fizemos, àquilo que as outras pessoas fizeram conosco, o Emmanuel diz que esses sentimentos causam um enquistamento na alma, um enquistamento, né, enquisto, criar um cisto, algo que cai e nada sai, né, não tem escoamento. Então entra líquido e não escoa. Então a mágoa, ela funciona como isso, ela tem o poder de paralisar o espírito. Então toda hora que a minha mente fica um pouquinho mais livre, vamos dizer assim, que eu não estou ali tanto preocupado com o trabalho, com os meus afazeres, é só a minha mente ficar um pouquinho mais livre, ela volta para aquele ponto onde teve uma paralisação. Né? O André Luiz chama isso de cristalização mental. A mente cristaliza num certo ponto. Algo que alguém fez conosco, né? Uma traição, algo que eu não consigo esquecer, e eu estou sempre voltando naquilo. Então, isso é a mágoa. Então, o Chico começou a entrar nesse sentimento, e isso realmente passou a dificultar a comunicação dos espíritos com ele, principalmente do Emmanuel. Então, o Emmanuel apareceu para ele e disse, Chico, você tem que dar um jeito de perdoar aquela mulher, porque está complicado. Está complicado, porque para eu conversar com você aqui agora, eu estou tendo que fazer um esforço enorme, né? Aquilo que o Richardson acabou de explicar. Às vezes os espíritos eles têm que se densificar um pouco para que a gente possa entrar em contato com eles. Então o Emmanuel falou, eu estou tendo que fazer uma força enorme para entrar em contato com você.
Então você tem que fazer alguma coisa. Aí lá, tá bom, o que eu tenho que fazer? Você vai descobrir algo que ela gosta muito e você vai dar de presente para ela. Aí o Chico, mas Emmanuel, eu tô perdido mesmo, matou meu cachorro e ainda tem que presentear a mulher? Tem, filho, você vai presentear. Aí ele descobriu na época que a mulher queria, né, ela desejava uma máquina de costura, lá que era top na época, e o Chico foi lá, comprou, né, no crediário, ficou 6 meses pagando no vermelho a máquina de costura, deu para a mulher. Quando a mulher recebeu aquela máquina, a gratidão com que ela teve pelo Chico naquele momento, emitiu ondas, né, pacíficas, vibratórias, de amor, de amizade, que conseguiram diluir aquela capa grossa que o Chico estava começando a depositar no seu próprio perispírito. Então aí ele passou a entrar em contato novamente de forma mais lúcida, né, com a espiritualidade. Então isso é para nos mostrar o seguinte: a gente passa uma existência inteira, às vezes assim, não, mas nenhum espírito comunica comigo, gente. Não, mas nenhum espírito me manda um recado nenhum. Não, mas eu queria tanto sonhar com o meu mentor. Ah, mas eu queria tanto fazer isso. E a gente às vezes não para pensar que eles lá estão suando a camisa e doidinho para comunicar com a gente. Mas somos nós que não temos essa visão. Por quê? Porque nós somos presos nas nossas mágoas, nós somos presos nos nossos ressentimentos, nós somos presos nas nossas vingancinhas diárias, e tudo isso cria então essa barreira que não nos permite entrar em contato com o mundo espiritual. Então você pode ter certeza, o seu mentor, os amigos que te acompanham, eles suam a camisa todo dia para fazer com que a mensagem deles chegue até você. Se não chega, é porque nós é que criamos barreiras para que isso aconteça. O Chico sempre traz para nós, né, exemplos do amor incondicional. Só uma historinha pequenininha, aproveitando a do Tiago. O Chico, cada um também tem a família que merece. E os irmãos do Chico eram bem endurecidos, assim, né? Não é por acaso. Já vieram ali no seio familiar com um espírito tão esclarecido para poderem ser ajudados. E tem uma passagem do Chico também que o irmão dele tinha feito uma horta lá no fundo da casa e as formigas estavam comendo tudo. E aí o Chico estava lá olhando as formigas e o irmão dele chegou e falou para ele assim: eu vou lá na mercearia buscar formicida para jogar nessas formigas que elas estão acabando com a horta. Aí o Chico olhou para ele e falou: não, mas você não pode matar as formigas. Aí o irmão falou: claro que posso, elas estão acabando com a nossa horta toda e nós precisamos da horta. Aí o irmão dele saiu. Aí o Chico ajoelhou lá e foi falando com as formigas: fujam, irmãs, vão embora, vai acontecer um formiguicídio. Meu irmão está trazendo veneno. E ela tinha tanto amor, o amor dele era tão incondicional, né, até pelas formiguinhas, que aquela energia dele moveu tanto que as formigas foram embora. E o irmão dele chegou com veneno, olhou e falou: o que você fez, Chico, com as formigas? Aí ele: eu pedi elas para ir embora. Aí quem pediu para ir embora, Chico? Pedi elas para ir embora, elas foram embora. Aí o irmão dele olhou, ainda ficaram umas. Aí o Chico ficou olhando assim e falou para ele assim: mas tem umas que são mais difíceis, né? Mas daqui a pouco elas vão também. Boa noite. Que a espiritualidade diz sobre acendermos velas aos anjos da guarda ou guias de luz. De uma forma bem simples, para nós conversar, se o nosso pai está do nosso lado, eu não preciso de fazer uma ligação com o celular para ele atender, porque ele está aqui, né? Se o Zé fosse meu pai, eu posso chegar e falar com ele diretamente. Nós, então, para falarmos com Deus, para nos referirmos aos nossos irmãos espirituais, que quaisquer sejam esses nomes, de acordo com a crença, que os nomes somos nós que criamos, para eles pouco importa, né? Tanto que muitas vezes eles vêm em nosso socorro, independente do nome que nós os chamamos, se chamamos eles de santo tal, se chamamos ele de entidade X, se chamamos ele de espírito tal, para eles não importa. Importa é o propósito e a necessidade. Nós podemos falar diretamente de coração, né? A via mais rápida e melhor é o quê? O nosso sentimento.
que aí nós elevamos diretamente ao Pai e Ele nos escuta. Só que nós, por sermos ainda espíritos um pouco ignorantes, nós ainda temos a necessidade de rituais, de objetos, de coisas, para estar entre eu e o Pai, ou eu e entre vocês. Isso é uma questão nossa, uma necessidade nossa. E o que a espiritualidade sempre nos fala é que nós, de acordo com quando nós vamos esclarecendo, evoluindo, espera-se que nós nos despojemos cada vez mais dessas quinquilharias que nós arrumamos para nos voltarmos a Deus. Aí, nós podemos falar de coração direto. É errado. A espiritualidade fala que não é recomendado, não há necessidade, mas se nós ainda estamos tão atrasados, tão apegados a isso, e eu acho que ao acender uma vela, isso vai me ajudar, porque nós somos muito dispersos também, não é? Vou fazer uma oração. O ventilador está fazendo barulho. Fazer uma oração. Chegou alguém ali. Fazer uma oração. Alguém falou lá atrás. Porque para as outras coisas que nos servem, a gente presta uma atenção, né? Até na conversa do povo no ponto de ônibus. Você escuta tudo com aquele barulhão que está na rua. Na hora de fazer uma oração, qualquer coisa nos tira a atenção. A espiritualidade fala, não é necessário. Mas se você ainda está apegado a isso, mal não faz, mas que você tenha o esclarecimento de se despojar disso o quanto antes, porque para falar com Deus e falar com os nossos irmãos, nós não precisamos de intermediários. Entrai para o vosso quarto secreto, né? E converse. Porque sinto tanto calor antes de psicografar e minha mão dói muito. Também não sei. Eu sou um ignorante. Especificamente, a gente não tem condições de dizer. Mas é porque é o seguinte, quando a pessoa está no ato da mediunidade, psicografia, às vezes a pessoa se impõe, ou criou, ou recebeu de herança de alguém, de alguma coisa, e isso sugestionou, né, autossugestão, a pessoa sente. Da mesma forma que muita gente, por exemplo, se eu chamar cada um de vocês aqui para frente, para pegar o microfone e falar, eu tenho certeza que muitos vão suar igualzinho que eu suo desde o dia que eu peguei a primeira vez no microfone, nunca mais parei. E isso ficou automatizado. É bom porque eu emagreço. Cada palestra eu emagreço em torno de 300 a 400 gramas. Por quê? Porque é sudorese e, inspiração. A gente só evolui através da perda de água, né, da desidratação. Então, é nesse sentido. Se a pessoa acha que vai ter um formigamento na mão, se a pessoa acha que vai sentir um calor, é porque está mexendo com todas as suas sensibilidades, está mexendo com o seu sistema nervoso central, sistema nervoso simpático está mexendo, e as reações são de acordo com o que você determina naquele momento. Cada um reage de uma determinada forma. Às vezes, um médium mais trabalhado, que já superou todas esses sintomas físicos diante do processo mediúnico, não precisa de absolutamente nada. Mas, geralmente, aquele que está começando, sente, ele fica procurando para ver o que de real, o que de físico está acontecendo, que denuncia o processo mediúnico que está acontecendo. E aí a pessoa começa, se sente um arrepio na nuca, se sente um arrepio no braço, se sente uma dorzinha de cabeça, se sente sono, se sente vontade de espreguiçar ou de abrir a boca, bocejar, vai por aí afora. Cada um tem uma característica. Tinha um que participava da mesa mediúnica que eu fazia, era só a gente acabar de fazer a prece, ele já estava abrindo a boca e não parava mais não, e fazia barulho, igualzinho leão. Sabe, eu pensava, aí eu tive que conversar com ele, falei, controle um pouquinho mais para não, né, tirar a concentração dos outros.
mas é cada um que pode ser autossugestivo ou apenas respostas às manifestações do sistema nervoso, tanto dos dois sistemas nervosos, que a gente pode manifestar na hora que a gente está num processo de concentração. Vocês que entendem de corpo aí, se vocês quiserem acrescentar. Boa noite. Qual é a roupagem do espírito? Pergunta feita hoje, né? Essa é tranquila. O espírito, ele não consegue influenciar diretamente a matéria. Né? Quando o Kardec vai estudar, e os espíritos falam para ele que existem dois constituintes gerais do universo, matéria e espírito. Então, o espírito, ele totalmente dissociado de qualquer espécie de matéria, ele não consegue influenciar a matéria. Então, existe entre o espírito e o mundo material, e essa matéria bruta, que é só uma solidificação do fluido cósmico universal, né? Porque o Kardec ele diz assim, o fluido no seu princípio é fluido cósmico universal, e na sua na sua ponta oposta, né, é a matéria tangível. Então, essa matéria nossa, que é a solidificação do fluido cósmico universal, né, o espírito ele não consegue acessar ela, ele precisa de ter um intermediário. Então, existe no espírito, para que ele também possa se manifestar, algo que Kardec denominou perispírito. Então, esse perispírito, ele vai acompanhar o espírito até que o espírito se desfaça de todas as suas más qualidades ainda. Até ele se tornar um espírito puro, que é um espírito totalmente ausente de perispírito, que já não tem mais necessidade de ter essa roupagem do espírito. Mas que, vez por outra, se ele for fazer uma missão em algum planeta, ele pode, novamente, porque esse perispírito ele é tirado da matéria, né, do fluido, daquele orbe. Então, se um espírito, quando Jesus veio reencarnar aqui, ele teve que utilizar a matéria da Terra para também constituir o seu perispírito. Compreendem? Então, por mais que o espírito já esteja livre dessa roupagem, como ele quiser se demonstrar, ele vai utilizar esse perispírito. Então, esse perispírito tem algumas propriedades, né? A gente não vai conseguir falar de todas, mas tem algumas propriedades como irradiação, como elasticidade. Né? Então, ele é plástico, ele consegue se modelar. É por isso, por exemplo, que um médium, ele consegue fazer a transfiguração. Por que Jesus conseguiu fazer a transfiguração, por exemplo? Porque o perispírito, que não é encerrado no corpo, veio para fora, ele se expandiu, ele irradiou, e ele é plástico, então ele se modela. Então, Jesus tomou ali, né, a aparência do espírito que queria se comunicar. Então, ou seja, esse perispírito ele tem várias propriedades. E é interessante que quando algum espírito quer comunicar conosco, ele vai se mostrar para a gente da maneira com que ele vai ser reconhecido, é óbvio. Então eu conheci um espírito 3 existências para trás. E ele já veio e teve 3 existências depois disso. Mas num sonho, por exemplo, ele quer aparecer para mim. Então ele vai aparecer para mim no formato que eu conheci ele há 3 existências atrás. Por quê? Porque o perispírito ele se modela. Né? Então, ele tem essa capacidade. Porque senão a gente, imagina só, nós já temos medo, né, às vezes, de encarnado. Então, de desencarnado, então, a gente morre de medo. Então, imagina aparece alguém para você, ou às vezes aparece na sua casa, para um médium, né, alguém que você nunca viu, que você não vai reconhecer, que você não conhece. Então, um espírito desencarnado que você conheceu ele, se ele fosse apresentar para um médium, por exemplo, ele vai utilizar o formato que aquele médium vai reconhecer. Então, se nós temos esse medo, eles conseguem manejar e fazer dessa forma. Porque é interessante que, às vezes, até espírito desencarnado também tem medo de espírito. Né? Isso acontece. André Luiz, certa vez, estava no nosso lar, e estava fazendo uma ronda lá. De repente, ele viu 2 espíritos. Aí ele viu que tinha alguma coisa diferente naqueles 2 espíritos, que estavam assim, soltando uma irradiação diferente nas mãos, aqui na cabeça estava saindo um fio, assim, que ele não sabia o que era. Gente, o homem ficou no medo. Aí no livro Nosso Lar escreve assim, com os cabelos eriçados, André Luiz corre para Narcisa. Então ele deu no pé na hora que ele viu os 2 espíritos, que pensou assim, nossa, é fantasma. Aí ele chegou para Narcisa contando, viu 2 fantasmas lá fora. Aí a Narcisa virou para ele e falou assim, ué, André Luiz, mas você também não é um fantasma? Né? Então, ou seja, na hora que ele foi ver, esses 2 espíritos, na verdade, eram encarnados, que estavam em desdobramento, e esse fio que estava saindo era o fio de prata
né, que estava ligando eles no seu corpo. Então, ou seja, o perispírito é essa roupagem que o espírito utiliza para se manifestar. À medida que ele vai evoluindo, ele vai perdendo isso, vai eterizando cada vez mais, até que ele perde todo esse corpo espiritual, né? Paulo chamou de corpo espiritual, e ele fica só o espírito que a gente não sabe o que é. Aí o espírito, muito menos. Né? Os espíritos falam assim, é uma chama, mas a gente só conhece de retrato falado. O nosso tempo terminou. Gostaria de agradecer a todos, agradecer ao Tiago e ao Zé Amaral, e que todos tenham uma boa noite. Obrigado.